do Senhor essa noite. No Salmo 122, 1 diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, com muita alegria, convido a todos os irmãos para louvarmos a Deus nesse momento, com muita alegria, muita força e disposição, porque estamos aqui para adorá-lo. Amém? Vamos louvar? Uma coisa só, meu desejo é
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, glória a Deus. Agora vamos entrar no momento que nós declaramos nossos dízimos e nossas ofertas. Mas antes disso aí, olhe para o lado, dê um alô para quem veio, fala que bom que você veio. Com certeza Jesus está feliz de ver todos aqui. Esse momento de dízimos e ofertas é só para quem veio preparado, e é só para quem entende o motivo real disso acontecer. E em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. As palmas, irmãos. Eu te agradeço, Deus, Por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pois pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Agora os irmãos podem se assentar. Boa noite, igreja. Bom, o pastor me convidou para que a gente pudesse desenvolver um trabalho com mulheres. E nós vamos iniciar um curso para mulheres, que é Mulher Vivendo em Plenitude. É um trabalho que nós vamos desenvolver de 9 semanas, com base no livro Plenitude. E este é um livro que o Senhor usou de maneira poderosa e tem me ajudado muito no meu processo de crescimento cristão, tem desenvolvido muitas áreas da minha vida, e principalmente no buscar mais ao Senhor, na oração, no estudo da palavra e diversas outras áreas. Então, nós vamos iniciar este curso. Se você é uma mulher que pretende e deseja crescer e buscar mais do Senhor e quiser fazer parte deste curso, nós vamos iniciar, a nossa aula inaugural será agora em janeiro ainda, então nós precisamos adquirir estes livros e então passar todas as coordenadas, como vai funcionar. Se você quer participar, nós teremos apenas 11 vagas nessa primeira turma. Tá? Então, me procure ao final do culto, se você deseja participar deste curso e buscar este crescimento cristão, que nós possamos juntas, como mulheres em Cristo, crescer a cada dia mais na presença do Senhor e no conhecimento da palavra. Então, você me procura após o culto, que nós estaremos fazendo a sua inscrição, e assim que a gente preencher essas 11 vagas, nós vamos iniciar este curso no mês de janeiro ainda, tá bom? Muito obrigado, Erlane. Está aí o recado. Você que é mulher não pode ficar fora dessa oportunidade. Só são 11 vagas, tá? Então depois, que não tem mais vaga para mim. Para quem se interessar primeiro, vai ser privilegiado e vai poder participar do curso. Nós também vamos abrir as inscrições para a nova turma de Homens ao Máximo. Daqui a pouquinho, o Homem ao Máximo está completando as 2 primeiras turmas, né? Vai graduar. E assim que nós tivermos a formatura, ainda esse mês, nós vamos já abrir inscrição para a próxima turma de Homens ao Máximo. E os homens que fizeram o curso de Homem ao Máximo vão continuar no currículo e vão fazer agora um outro material para continuar essa caminhada de aprendizado, de crescimento na palavra do Senhor, para sermos homens cada vez mais segundo o coração de Deus. E as mulheres agora também estão entrando nesse trilho de crescimento, e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, mulher. O Douglas já fez aí um momento de comunhão, mas eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você mais uma vez. Se você não conhece ela, pergunta o nome, fala assim: olha, seja muito bem-vindo à nossa igreja, como é bom que você tenha vindo, que bom que você veio. Eu quero dizer para você que nos visita, você é muito bem-vindo em nosso meio. Se você vem de uma outra igreja evangélica, nós queremos que você leve à sua igreja, ao seu pastor, um abraço dessa igreja, um abraço desse pastor. Agora, se você não tem uma igreja para congregar, se você está procurando um lugar para congregar, nós queremos dizer que nós estamos de braços abertos para receber você nessa comunidade de fé. Somos discípulos de Jesus, buscamos fazer a vontade de Deus, e você é muito bem-vindo em nosso meio. Eu quero dar um recado para aquelas pessoas que querem se integrar mais profundamente ao corpo de Cristo, aqui na Segunda Igreja Batista de Ariquemes. Se você tem vindo, se você tem frequentado, e você tem sentido um desejo de fazer parte de forma mais contundente, de forma mais compromissada, existem algumas formas de você se tornar membro de nossa igreja. Se você vem de uma outra igreja evangélica, você está frequentando aqui, você precisa firmar o seu compromisso com a igreja local, né? A igreja não é uma mera instituição que você frequenta uma, frequenta outra e vai de lugar em lugar. Tem gente que trata a igreja igual trata mercado, né? Se a promoção é no Gonçalves, eu vou e compro no Gonçalves. Se é na Brasil, eu vou e compro na Brasil. Se é no Revelação, eu vou no Revelação. E a gente vai ali onde está mais barato, onde oferece melhor serviço. E tem muita gente que trata a igreja assim: eu vou naquela que está mais legal agora, mas quando a outra estiver mais legal, eu vou lá também.
aquela lá está em promoção, o dízimo está de 5%, o outro está de 10%, e a gente fica assim, brincando com as coisas de Deus. Igreja é algo sério. Igreja é compromisso não com uma instituição humana, mas com o Senhor. E quando você se torna membro de uma igreja, você firma um compromisso com Deus, de ser parceiro de Deus no projeto que Ele tem para o mundo. Hoje eu vou falar sobre isso na mensagem, mas eu quero deixar isso no seu coração. Se você está frequentando a nossa igreja, que você se torne membro, que você dê esse passo de compromisso. Se você vem de uma outra igreja evangélica, você pode ser recebido como membro por aclamação. Inclusive, essa semana, uma irmã da igreja me mandou mensagem, ontem ela me mandou mensagem, falando: pastor, eu estou frequentando a igreja, eu já fazia parte de uma outra igreja, eu quero ser membro da nossa igreja. Eu falei assim: então, nós vamos tomar todos os trâmites necessários para que isso aconteça. Se você vem de uma outra igreja batista, é por carta de transferência. Mas se você ainda não foi batizado nas águas, se você não foi batizado por imersão, o batismo é a forma de você se tornar membro dessa igreja. O batismo, ele é o símbolo de uma confissão de fé, onde você declara para o mundo inteiro que você morreu para o mundo e que você renasceu para Jesus. Eu quero fazer esse convite para você que não foi batizado. Me procure no final do culto. Nós estamos terminando uma turma de discipulado. Esse mês ainda nós vamos concluir o curso, no início de fevereiro. E logo depois que nós concluirmos esse curso, nós vamos começar uma nova turma de discipulado. E aí, todo mundo que quer descer as águas e ser batizado, me procure já para fazer a sua inscrição. As vagas também são limitadas, mas eu gostaria muito que você fizesse parte disso, para que você fosse preparado para o batismo, para que você descesse as águas, confessasse publicamente a sua fé e firmasse assim um compromisso maior com Jesus e com a sua igreja local. Então está aí esse desafio para você. Se você deseja tornar membro da igreja por uma dessas três formas, me procure depois do culto. Eu vou ter todo o prazer de ajudar você para que isso aconteça da melhor forma possível. Amém? Amém, irmãos? Ô, gente, nós vamos passar por um momento muito especial do nosso culto. Eu quero chamar aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial, o irmão Antônio Saraiva Oliveira. Se ele assim quiser e desejar, pode também trazer os seus pais, se ele quiser. Mas o imprescindível é o Antônio aqui na frente. Mas se ele quiser trazer os pais e o irmão também, eles vão poder também participar desse momento. Tá bom, ô Chicão? Tem que ver com ele, se ele deixa. Gente, olha que coisa mais fofa, que coisa mais linda. O Chicão, estou falando, né? Olha que Eu gosto sempre de explicar isso. Nós não batizamos crianças. Eu acabei de falar sobre o batismo. Nós entendemos que o batismo é um ato da vontade individual. Então ela não pode ser forçada e não pode ser feita de forma inconsciente. Tem que ser feita por pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que confessaram nas suas vidas Jesus como Senhor e Salvador. Uma criança não tem a capacidade cognitiva ainda de tomar essa decisão consciente. Nós não batizamos crianças, no entanto, nós consagramos as nossas crianças ao Senhor desde o nascimento. Então, a família só estava esperando o Antônio ficar um pouquinho mais velho. Hoje ele já está completando quantos dias? 34 dias, gente, é muito dia na vida de uma pessoa. Eles estavam esperando o Antônio ficar um pouco mais velho, para que ele pudesse sair de casa e tentar num ambiente mais aglomeração, para ser apresentado ao Senhor. Nós não batizamos crianças, mas nós consagramos nossos filhos a Deus, porque nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma herança do Senhor. A herança é algo que é de alguém e que essa pessoa entrega para nós. O Antônio é de Deus e ele entregou o Antônio para vocês. Assim como o João é de Deus e Deus entregou o João para vocês. Vocês são mordomos disso. Vocês são responsáveis agora para criar essa criança que é do Senhor. E nós, nesse ato simbólico, nós devolvemos os nossos filhos a Deus. Nós consagramos de volta os nossos filhos a Deus, dizendo dessa forma o seguinte: Senhor, essa criança é tua, eu estou ao teu dispor para criar essa criança nos teus caminhos,
e que a tua vontade seja feita na vida do meu filho. E essa é uma oração que o pai e a mãe têm que ter muita coragem para fazer. A gente falou sobre isso hoje aqui na EBD, né? Tem muito pai, tem muita mãe que pensa tanto no conforto dos filhos que às vezes se esquece que mais importante do que o conforto dos filhos é a vontade de Deus estabelecida na vida deles. Eu contei hoje de manhã sobre uma mãe que eu conheci lá no Rio de Janeiro, que ela ficou desesperada porque o menino entendeu no coração que ele tinha que ir para a África fazer missões. E ela falou assim: pastor, pelo amor de Deus, desvia o meu filho desta loucura. Eu falei assim: minha irmã, eu tenho que desviar você dessa loucura, de impedir o teu filho de exercer o chamado ministerial que Deus tem para ele. Então, a gente precisa realmente entregar ao Senhor e confiar que a vontade do Senhor é sempre a melhor. E hoje é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer isso agora. Eu quero convidar você a ficar de pé, estender as suas mãos sobre a vida dessa família, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida deste casal, sobre a vida do João e principalmente sobre a vida do Antônio, essa criança tão maravilhosa, tão linda. Esse menino nasceu bonito. Geralmente o menino nasce com cara de joelho, né? A criança nasce com cara... Assim que... Fala a verdade. Fala a verdade. Assim que nasce, não nasce muito bonito, não. A gente fala que é bonitinho mais por gentileza mesmo. Mas assim que nasce, não é assim a coisa mais linda do mundo. Depois vai ficando lindo e tal. O João nasceu bonito, Neila. Que milagre que o Senhor fez na vida de vocês. Não é por causa de você, é mais por causa do meu amigo Chicão. Eu fiquei muito impressionado. Falei: Chicão, é impressionante como você faz filho bonito. O João é bonito. O Antônio é bonito. Foi oração, né? Graças a Deus. Deus é um Deus de milagres, meus irmãos. Então, o Wagner também está orando para o filho dele nascer bonito, né? Mas, gente, que coisa maravilhosa, é bênção de Deus. Eu quero convidar você agora para estender a sua mão direita em direção ao altar, para nós abençoarmos a vida dessa família e a vida do Antônio. Senhor, nós consagramos a Ti esta criança é Tua. Antônio foi consagrado no ventre, meu Pai, ao Senhor. Nós oramos durante toda a gestação e muito obrigado porque ele nasceu com saúde. Muito obrigado porque tudo correu bem. E nós agora, neste momento, meu Pai, queremos declarar ao Senhor que nós reconhecemos que Ele é do Senhor. Nós reconhecemos que Ele é um presente do Senhor para esta família. E eu te suplico que no nome de Jesus, o Senhor dê sabedoria para Neila e Chicão criarem o Antônio nos teus caminhos. Assim como eles têm criado o João nos teus caminhos. Neste mundo tão mau e perverso, que o Antônio seja uma luz. Que neste mundo, meu Pai, que exala o ódio, que ele seja expressão de amor. Neste mundo que está constantemente em guerra, que ele seja, meu Pai, a tua paz neste mundo. Que este menino, meu Pai, cresça para ser um perfume suave às nações. Que no nome de Jesus, ele, em todas as fases da vida, ele possa honrar o teu nome, glorificar o teu nome, buscar a tua face, meu Pai. E que esses pais tenham a sabedoria vinda do Espírito Santo, para o tempo todo instruí-lo nos seus caminhos, e que o Antônio possa, meu Pai, vivenciar e expressar a mesma fé que os pais têm, o amor que os pais têm ao Senhor. E eu te peço que a tua vontade seja feita na vida do Antônio, meu Pai. Que todos os teus planos e projetos se concretizem na vida do teu filho, meu Pai. Que o Senhor livre ele, meu Pai, do mal. Que o Senhor faça com que o caminho dele seja sempre guiado pelo teu Santo Espírito, e que ele possa viver em toda a sua vida, desde essa tenra infância, meu Pai, a tua vontade na vida dele. Nós consagramos ele ao Senhor, nós dizemos que o Antônio é do Senhor, e nós fazemos isso no nome de Jesus, e todos concordam com essa oração, digam amém, amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero entregar aqui a mão do pai e da mãe esse certificado de apresentação de bebês. Certificamos que o Antônio Saraiva Oliveira foi apresentado ao Senhor na Segunda Igreja Batista de Ariquemes em 7 de janeiro de 2024, assina o pastor Miqueias Lima. Que Deus abençoe. Você quer falar alguma coisa, irmão Chicão? Só agradecer as orações da igreja e faço votos de que nosso irmão ali, juntamente com a família Dávila, tenham também, da mesma forma que Deus usou da bondade conosco, use da bondade com vocês. Amanhã, né, vai estar vindo mais um príncipe aí para a igreja, e que Deus possa abençoar grandemente parte da Letícia, né, filho do Wagner e da Letícia. Amém. Você quer falar alguma coisa? Não? Você quer falar, João? Não? Tá bom, então. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E lembrando aí para que nós oremos, né, pelo parto, que tudo corra bem e que Letícia e Wagner sejam presenteados aí com este
menino maravilhoso, vai ser vascaíno. Eu estou orando já desde cedo para que isso aconteça. Senhor Jesus, tenha misericórdia da vida do Bento. Amanhã o Bento chega aí, gente. Coisa boa. Eu quero... a gente vai ter culto infantil lá embaixo. Vai? Então as crianças podem descer para o culto infantil, que vai ter lá embaixo. E nós vamos ficar aqui em cima para a ministração da palavra. Quero convidar todos a abrirem o texto bíblico. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. O texto será projetado. A versão que nós lemos aqui na igreja é a versão da NVI. E você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela digital, da melhor maneira que você encontrar. Ou também você pode acompanhar na tela aquilo que diz a palavra do Senhor. Eu quero convidar você mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, ficar de pé, para nós juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço que por graça e misericórdia, a tua palavra que foi lida e a tua palavra que é a luz, ilumine os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo em nós as mudanças que nós tanto precisamos, para sermos cada dia mais parecidos com o teu Filho Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. Nós só fazemos o nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Neste primeiro domingo de 2024, eu quero conversar a você sobre o nosso papel como igreja. O evangelista Lucas, ele é o autor do Evangelho de Lucas. Lucas é o médico amado. Lucas, ele é alguém muito comprometido com o ministério de Jesus. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, começa a fazer um registro muito sistemático e muito organizado de todo o ministério de Jesus. É por isso que nós temos o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um compilado de muitas das coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. E Lucas se ocupou de fazer o melhor trabalho possível. Não satisfeito, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, depois que Jesus ascende aos céus, é morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e ascende aos céus depois de 40 dias, ele começa agora a escrever a respeito da vida de Jesus novamente. Mas agora não a vida de Jesus encarnado na terra, mas de Jesus encarnado no seu novo corpo, que é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Então, Atos dos Apóstolos é o evangelho da igreja de Jesus. Atos dos Apóstolos é o relato das ações da igreja de Cristo.
E nós, Igreja de Cristo, em 2024, aqui em Ariquemes, neste novo ano que se inicia, precisamos ser lembrados dos nossos rudimentos, precisamos ser lembrados de nossas bases, precisamos ser lembrados por que nós estamos aqui, por que nós existimos, qual é o nosso propósito nesta vida. O que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você. Sempre no novo ano nós estabelecemos novas resoluções. Mas a menos que nós saibamos qual é o nosso propósito, nós podemos estar nas nossas resoluções indo para longe daquilo que temos proposto. Então, por isso, precisamos saber qual é o destino final. Para onde nós estamos indo, qual é o nosso telos, qual é o nosso fim, qual é a nossa direção. Para aí, então, nós possamos nos organizar, estabelecermos as nossas metas, estabelecermos nossos objetivos para que nós possamos alcançar a meta desejada. Ora, se eu for fazer uma viagem de carro lá para o Rio Grande do Sul, eu não vou para Porto Velho. Eu não vou em direção a Porto Velho. E em direção a Porto Velho só vai atrasar a viagem. Porque uma hora ou outra eu vou ter que voltar, porque o caminho não é por lá. E tem muita gente que está indo no caminho oposto daquilo que é o propósito de Cristo para a sua vida, daquilo que é o propósito de Cristo para a sua igreja. Então, Lucas começa falando, e a primeira cena de Atos é uma cena muito curiosa. Os discípulos estão reunidos em torno de Jesus, e Jesus fala algumas coisas muito importantes para eles. Jesus fala que eles receberiam poder vindo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E eles seriam, então, testemunhas de Jesus por toda a terra. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E depois disso, ele sobe aos céus. E os discípulos ficam todos assim, atônitos, olhando para o céu. E depois que Jesus já sobe, eles continuam lá, paradão. Então a primeira cena de Atos dos Apóstolos é essa cena da igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, reunidos em torno do Cristo que subiu, e estão contemplativos, atônitos, parados, olhando para o céu. Ah, Jesus subiu. Olha que lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. E fica lá, olhando, 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 olhando. Olhando, 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 olhando. Numa espera passiva. E muitas vezes esta é a cena da igreja 2024. De uma igreja que só olha, de uma igreja inerte, de uma igreja parada, de uma igreja que só contempla, de uma igreja que só diz coisas bonitas a respeito e conta as memórias de Jesus, uma igreja que fala daquilo que ele fez no passado, mas é uma igreja imóvel, uma igreja parada, uma igreja que não cumpre o propósito, uma igreja inerte. Uma igreja de uma espera passiva. E muitas vezes nós entendemos a igreja como isso. E entendemos que ser cristão é adquirir um passaporte para o céu. E aqui, esta vida, ela é uma sala de embarque. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Esperando subir para o céu. E se a minha missão aqui é esperar ir para o céu, eu vou sentar e esperar acontecer. E é assim que os discípulos estavam, atônitos, olhando para o céu. E é assim que muita gente está, atônito, olhando para o céu. O que você está fazendo? Esperando Jesus voltar. Você é discípulo de Jesus? Sou. E o que você faz? Eu espero ele voltar. Eu espero Jesus voltar. Espero Jesus voltar. Me faz lembrar a história do rapaz que estava passando em frente a um edifício muito bonito e estava escrito lá no edifício McDonald's. Ele falou assim, ó, que coisa maravilhosa, vou entrar aqui e vou comer. E aí ele entra no edifício, é uma lanchonete aparentemente bem diferente, muitos escritórios, ele chega na recepção, ele fala assim, eu queria um Big Mac, com cocas e fritas. Aí a moça olha para ele e fala assim, mas você não vê que isso aqui é um edifício administrativo? Ele, mas está escrito McDonald's. McDonald's vende hambúrguer. Ele falou assim, mas a gente não tem nada a ver com isso aqui. E aí,
O rapaz ficou pensando, né, que coisa interessante. Alguém do McDonald's dizer assim, eu não tenho nada a ver com venda de hambúrguer. E tem muita gente que se diz discípulo de Jesus que vive essa mesma realidade. Você não está vendo a miséria que existe no mundo. Você não percebe que o mundo caminha a passos largos para a destruição. O que você vai fazer em relação a isso? Isso não tem nada a ver comigo, eu estou esperando a volta de Jesus. Este mundo jaz o maligno, o mundo já está condenado. Não tem nada a ver comigo, a desgraça que acontece ao meu redor. Tem muita gente vivendo nessa realidade, muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus, que vivem esta realidade meramente contemplativa, desconectados com a realidade, desconectados com a sua missão no mundo. É desta inércia que começam a nascer as discussões mais inócuas, as discussões mais inúteis que se pode ver. E a gente vê um monte de crente gastando tempo e energia em discutindo umas coisas que não tem absolutamente nenhum sentido. E aí, quando é que o mundo vai acabar? Porque não sei o que lá, é uma preocupação com o fim do mundo, porque o mundo vai acabar e não sei o que lá, e faz as contas, e não, porque agora chegou, é o último ciclo, o 7º selo está sendo revelado, e agora sim vai acabar, e eu vi o pastor falando que de 2050 não passa, e aí fica preocupado com essas coisas, e os discípulos estavam preocupados com isso. Quando Jesus fala, vocês vão receber poder quando vocês receberem o Espírito Santo. A primeira pergunta que eles fazem é: então é nesse período que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estão querendo saber a respeito do fim do mundo, do Armagedon, de quando Deus definitivamente desceria e interveria de uma vez por todas na história da humanidade. Eles querem saber quando que é o fim do mundo, quando que o Senhor volta, quando é que vai acontecer isso tudo. Fala pra gente, a gente quer saber, a gente tem uma curiosidade de saber o final, não é? A gente quer sempre saber o final. Tem gente que não tem paciência de ver o filme inteiro, vai logo pro final para não ser surpreendido. Pega o livro assim, lê 3, 4 páginas, mas já pula para o final. É uma curiosidade que Deus o livre e guarde. Tem algum curioso aqui? Levanta a mão. Tem um pessoal sincero. Vergonhoso, mas sincero. Ninguém levantou a mão assim. Todo mundo levantou a mão assim. Quem levantou a mão? E teve um monte de mentiroso que não levantou a mão, mas é curioso também. E eu estou curioso para saber quem é o mentiroso. A gente tem essas curiosidades assim, sabe? A troco de quê? Jesus responde para os discípulos assim: não compete a vocês saber datas, dias, horas. Não é para isso que vocês estão aqui. Se ele quisesse que nós soubéssemos o dia da sua vinda, ele teria falado. Mas o próprio Jesus diz assim, que o Filho em carne, nem ele mesmo sabia o dia da vinda. E por que você está tão curioso de saber assim? Um negócio que Jesus em carne não sabia. E ele fala para os discípulos: não compete a vocês saber isso. Compete a vocês saber isso, que vocês vão receber agora poder do Espírito de Deus, para serem as minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é o seguinte: olha só, eu vou estar com vocês através do meu Espírito. E esse meu Espírito, a palavra poder aqui é a palavra dínamos, é da onde vem dinamite. Qual que é o poder da dinamite? A dinamite ela é muito poderosa. Vocês vão receber uma dinamite, um poder, um negócio explosivo, um negócio que é de arrepiar, um negócio que é de arrebentar. E vocês vão fazer, através desse poder, coisas que vocês não conseguem nem imaginar. Coisas extraordinárias. Eu lembro que, quando eu era pequeno, tinha 10 anos. Eu já fui pequeno um dia. Tinha 10 anos de idade. E eu era goleiro.
E dos bons, gente. O melhor goleiro que esse Ariquemes já viu na vida. Só não fui profissional por um detalhe. Não vou te falar qual o detalhe. Eu tinha 10 anos de idade, eu estudava no Adventista. Nessa época você deu aula para mim lá no Adventista, o professor Francisco, né? E tinha uma pelada que acontecia antes da aula, cedinho, lá, começava às 6 horas da manhã. Só que o pessoal que jogava era o pessoal maior. Era o pessoal maior e tal, da 7ª série, 8ª série, e eu era da 5ª série. Mas eu sempre queria jogar, mas eu me sentia assim, inadequado. E aí um dia, a minha mãe foi e comprou para mim no meu aniversário, de 10 anos, ela comprou para mim um equipamento inteiro de goleiro. Rapaz, camisa, tudo do Vasco, o Alan. Coisa linda demais. Cruz de Malta aqui no peito. Era a camisa do Carlos Germano, o maior goleiro que já existiu no Brasil. Eu sou o maior goleiro de Ariquemes, o Carlos Germano, o maior goleiro que já existiu no Brasil. E um negócio maravilhoso. E aí eu já pedi logo, então, ó, mãe, eu quero a camisa, eu quero o short de goleiro, mas eu quero também a joelheira, eu quero a cotoveleira, eu quero a luva. Só faltou o capacete, não tinha capacete não, Douglas, mas só faltava o capacete. Gente, quando eu coloquei aquela armadura, porque não parecia um uniforme, parecia uma armadura, né? Eu não era tão grande, tudo revestido dos pés à cabeça, chuteira, meião, caneleira, tornozeleira, joelheira, short, camisa, cotoveleira, luva. Rapaz, eu me olhei no espelho e falei assim, rapaz, eu sou profissional. Agora eu consigo. Agora eu posso. E eu me senti fortalecido. Eu falei assim, essa armadura me deu poder. Isso aqui é a camisa do Carlos Germano. Se o Carlos Germano veste ela e consegue, eu também posso. E eu fui lá para a pelada. Irmãos, tomei um pau. Mas apanhei. E era chute na cara. E era bolada na barriga. E eu, nossa, mas tomei tanto chute forte, porque só era muito mais alto que eu cheguei em casa assim, desolado, destruído e todo machucado. Porque eu acreditei que aquela armadura exterior pudesse me dar algum tipo de poder. Só que o que Jesus prometeu para os seus discípulos e para a sua igreja não foi uma armadura exterior. Não foi uma mensagem de autoajuda, não foi uma mensagem motivacional. Não foi uma ferramenta que ele ofereceu para eles, para que eles melhorassem o desempenho deles no discurso. Jesus disse para eles que o Espírito, o próprio Espírito de Deus, estaria neles, dando poder para que eles fizessem, não aquilo que eles podiam, mas aquilo que o Senhor podia. E esse mesmo poder que os discípulos de Jesus receberam é o poder que está à disposição de mim e de você. É o mesmo Espírito que habita na minha vida e que habita na sua vida, para continuar aqui nesse tempo o ministério de Jesus. Você entende o tamanho disso? Você entende a importância disso? Você entende a responsabilidade disso? Você tem dentro de você poder de Deus para transformar a história, para transformar a história da sua família, para transformar a história dos seus amigos, para transformar o ambiente do teu trabalho, para transformar a história da tua empresa. Poder de Deus já foi dado, já foi derramado sobre você para que isso aconteça. Mas nós muitas vezes não vemos nada acontecer porque nós estamos aqui, contemplativos apenas, inertes, inúteis. Achamos que ser cristão é ir à igreja. Eu sou crente. Por que você é crente? O que te habilita como crente? Não, porque eu vou à igreja. Mas a gente vai à igreja e fica assim, olhando para cima só. Aí chega alguém e fala para a gente, olha, isso aí no mundo não tem nada a ver comigo. E Jesus fala assim, vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. E acontece um negócio muito interessante aqui. Atos 1, a igreja está assim. Os anjos vêm e falam assim, acorda!
Acorda. Vamos se mexer. Vocês estão perdendo aí o tempo. Jesus que subiu, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, mãos à obra. Vamos agir, vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que ele mandou fazer. Aí você lembra da ordem? Fiquem aqui em Jerusalém até que o Espírito seja derramado. Mas depois que o Espírito for derramado, vocês vão ser minhas testemunhas em Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1, Jesus fala isso. Atos 2, o Espírito é derramado. E passa um tempo. Passa Atos 3, passa Atos 4, passa Atos 5, passa Atos 6, passa Atos 7. Chega em Atos 8, a igreja está em Jerusalém ainda. Não moveu 1 centímetro. O Espírito já foi derramado, mas a igreja continua lá. E sabe por que continua lá? Porque lá está gostosinho. Porque lá está bom demais. Lá a igreja está bombando. A igreja está grandona lá. Lá em Atos 2, de uma vez só, foi de uma meia dúzia de membros para 3.000. Igrejana grande, mega church. A adoração devia ser top, Douglas. Devia ter um menino bonito igual você lá, todo bonitão, tocando violãozinho aqui, cantando. Negócio top, exponencial. E ficou lá. Só lá. Só que a ordem de Jesus não era essa. Entendeu? E muitas vezes nós nos paralisamos no nosso conforto, no nosso comodismo. Porque na maioria das vezes, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos significa necessariamente nos tirar da nossa zona de conforto. Significa necessariamente nos incomodar, nos desconfortar. E o que a gente mais gosta na vida, eu não sei você, mas eu gosto de conforto. Ei, como eu gosto de conforto. E eu sei que você também gosta de conforto. Tem gente aqui que não dorme sem um ar-condicionado. Tem gente aqui que não dorme se não for no colchão dele. Tem gente aqui que não consegue dormir bem se não for com o travesseiro dele. Eu estou falando de mim, tá bom? Eu sou assim. A gente gosta de conforto. Uma vez, eu estava com um grupo de amigos lá em casa, morava no Rio ainda. Aí eu estava na sala lá, deitado no sofá. Aí o pessoal estava na mesa da sala. Falei assim, vamos jogar um jogo de tabuleiro aqui? Vamos jogar War? Eu falei assim, eu jogo. Mas só se for aqui no sofá, que eu não quero sair do sofá. E às vezes a gente na vida cristã é assim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, mas vamos fazer assim, dentro dessa minha zona de conforto. Vamos fazer assim, do jeito que me agrada. Vamos fazer de um jeito que seja assim, legal para mim. Eu vou fazer então aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E eu acho tão bonito quando existem pessoas que têm um coração realmente inclinado a fazer a vontade de Deus, que abrem mão do seu comodismo, abrem mão do seu conforto, para servirem a Deus de todo o coração. Eu tenho um casal de amigos chamado Pablo e Marília. E para mim o Pablo e a Marília são uma inspiração sem tamanho. O Pablo, cardiologista, ele era chefe do departamento de cardiologia de um grande hospital lá no Rio de Janeiro. A Marília, médica dermatologista, muito bem conceituada na cidade, com uma carreira plenamente estabelecida. E este casal entendeu que Deus estava chamando eles para serem missionários no Senegal. E eles largaram tudo, a posição, o status, a grana, para serem missionários no Senegal. O dia que eles foram enviados, para mim aquilo foi um testemunho de confiança em Deus, de fé, de submissão à vontade de Deus, como poucas vezes eu vi na minha vida. Um casal cujo único objetivo da vida era fazer aquilo que o Senhor mandava. E tanto ela quanto ele tiveram a convicção de que Deus os estava chamando para aquilo naquele momento.
Eu não estou dizendo que todo mundo, eu falei já 2 vezes de chamado de missões para a África, né? Gente, Deus chama cada um para um propósito. Deus chama cada um para uma coisa específica. Muitas vezes a gente acha que o único chamado ministerial é ou ser missionário transcultural, ou seja, fora da cidade, ou ser pastor. Mas não. Deus nos chama para a sua obra de diversas maneiras. O nosso problema é que a gente quer sempre que as coisas sejam nos nossos termos, do nosso jeito, sempre se adequando às nossas condições, e nunca saindo da nossa zona de conforto para poder fazer aquilo que Deus quer fazer, onde Deus quer fazer, da forma que Ele quer fazer. Eu fico muito feliz porque nessa igreja existe muita gente com essa disposição. Nós tivemos já 2 ações missionárias bem grandes, recentes até, nos últimos 2 anos, 2 ações missionárias bem grandes. Lá em Rio Crespo e a outra, 2 em Rio Crespo, né? E teve uma outra também em outro lugar, Douglas, qual que foi? Aonde? Também no Jardim da Saudade a gente teve. Jardim Felicidade, Jardim da Saudade, Deus o livre. É de Jardim da Felicidade. E, gente, como foi bonito ver aquelas pessoas dedicando do seu tempo, dedicando assim dos seus dons, dos seus talentos. Eu tava ajudando o pessoal lá da odontologia, né? Na primeira viagem que foi feita, eu estava ajudando o pessoal da odontologia. E as condições eram bem inadequadas, né, Douglas? Eram bem inadequadas as condições. Assim, não tinha muita disponibilidade de equipamento, de infraestrutura, mas ninguém estava reclamando. Estava todo mundo fazendo o que era possível. Todo mundo dedicando daquilo que tinha, do seu dom, do seu conhecimento, do seu talento, colocando à disposição do Senhor. Saindo da zona do conforto. É tão mais fácil lá no meu consultório, com o ar-condicionado bombando, com a minha cadeira top que faz tudo o que eu quero, com todos os meus equipamentos. Aqui é tão difícil fazer, não vou fazer. Mas estava lá fazendo. Meu irmão e minha irmã, o comodismo, o conforto muitas vezes nos impede de cumprir aquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos romper com isso. Romper com essa inércia, romper com essa preguiça de nos mover, de ir além, de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. A igreja, durante muito tempo, ficou muito confortável dentro de si mesma, achando que era só ali, é só aqui, é Jerusalém, e está bombando. Para que a gente vai sair daqui? Está bombando. Está top, está show. Mas Jesus tinha dito, não é só em Jerusalém, é Judéia e Samaria até o confim da terra. Só que a vontade de Deus, meu irmão, deixa eu te falar para você uma coisa. A vontade de Deus, ela vai acontecer. Você queira ou não. Porque quem manda nesse negócio todo não sou eu nem você, é o Senhor. O dono dessa igreja aqui é o Senhor. Pode tentar a gente fazer o que acontecer, pintar e bordar, mas o dono é o Senhor. E no final das coisas Ele faz a sua vontade prevalecer. Aí Deus olhou assim, o povo lá confortávelzinho. Não vão sair daí não? Então tome perseguição. Explode uma perseguição em Jerusalém e aí não tem jeito. Os crentes têm que correr. Val! Pernas para que te quero. Vocês não vão por isso espontânea vontade? Então vão por isso espontânea pressão. Todo mundo tem que sair, correr, fugir. Senão, degolado, morto, crucificado. Ô gente, não vamos esperar não. Vi uma perseguição, vi uma tribulação, vi uma circunstância ruim, para a gente realmente se prostrar, se render e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Infelizmente, essa é a realidade de muitos de nós. Tem que acontecer um negócio muito ruim na vida, para que os olhos sejam abertos, para que a gente veja com clareza aquilo que Deus quer de nós. Tem que acontecer um negócio horrível para a igreja de Jesus, uma perseguição, para que a igreja finalmente entendesse o que Deus queria deles,
que não era ficar confinado em Jerusalém. E aí sim, eles explodem pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. E a igreja toma proporções inimagináveis. Porque Jesus falou que obras ainda maiores os discípulos fariam. E eu quero que você guarde 3 lições disso tudo. A primeira é que todos, absolutamente todos, têm condições, em qualquer lugar, de exercer o ministério que Deus o confiou. Eu quero repetir para você: todos, em qualquer lugar, têm condições de exercer o ministério que Deus o confiou. A gente às vezes ouve essa frase e fala assim: não, mas isso é óbvio, isso é... Só que não é tão óbvio quando você diz assim: ah, mas eu não estou preparado. Não, mas eu não sou capaz. Na teoria parece óbvio, na prática não é tão óbvio assim. Na prática a gente tem muito bem definido quem é apto a exercer o ministério e quem não é apto a exercer o ministério. Tem gente aí sentado pensando assim: para eu fazer alguma coisa para o reino de Deus, eu tenho que primeiro estudar no seminário, fazer aí uns anos de teologia, tá? Então poder fazer alguma coisa. Eu tenho que... Aí sabe o que acontece? Nunca faz nada. Nunca faz nada. Fica sempre esperando. Ou sempre esperando do outro que é mais capacitado e mais preparado, que ele exerça o ministério. Para que eu vou evangelizar? Para que eu vou falar de Jesus? Se o pastor conhece muito mais a Bíblia e fala tão mais bonito do que eu. Só que eu não conheço tanta gente quanto você conhece. Imagina só, se eu for exercer o ministério sozinho aqui nessa igreja. Que desastre que é. Agora imagina esse auditório todo, olha, dá uma olhada assim, quanta gente bonita, quanta gente legal. Agora você imagina todas as conexões que cada uma dessas pessoas aqui tem na cidade. Eu sozinho alcanço isso aqui. Essa igreja alcança isso aqui. Só que a gente fica sempre delegando para o outro. Não, vou deixar para o outro que sabe falar melhor que eu. Vou deixar para o outro que é mais capacitado que eu, que é mais preparado do que eu. Eu sou tímido. Aí a gente fica usando as desculpas: eu sou tímido. Mas eu não sei se você prestou atenção. O que Jesus disse foi o seguinte: vocês receberão poder quando receberem o Espírito Santo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sei que vocês são limitados. Eu sei que vocês não têm condições. É justamente por isso que vocês vão receber o poder para realizar. Vocês vão receber o Espírito que vai realizar através de vocês a obra que eu tenho para fazer no mundo. E eu acho tão interessante que no texto bíblico, as pessoas escolhidas para as grandes coisas são pessoas muito improváveis. Vamos pensar nos grandes líderes da Bíblia? Gente improvável. Vamos começar por Moisés. O que, de acordo com muitos estudiosos, é o maior líder que já existiu na face da terra depois de Jesus. O cara conduziu milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. E não era um povo civilizado, educadinho. Era gente que vivia igual bicho, escravo. E Moisés liderou essa galera. 40 anos, povo rebelde, povo encrenqueiro. Nada a ver com a gente aqui, a gente não é assim não. Mas eles eram. Um povo chato, reclamava de tudo. Alguém aqui reclama muito? Não, né? Não, certeza que não. Tem gente assim, não, pastor, com o olho arregalado assim, com medo da mulher olhar para ele. Reclamavam de tudo.
Um povo encardido. E Moisés liderou aquele povo. Vamos pensar quem era Moisés. Não, mas Moisés, o homem mais manso que já houve sobre a terra. É isso que é dito a respeito dele. Quando ele encontra um egípcio que estava maltratando um hebreu, rapaz, mas ele não pensa duas vezes, ele mata o cara lá. Ele não para conversar, meu irmão, não faz isso não. Rapaz é hebreu, é gente também. Ele parte logo para a violência, ele mata o cara, o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra, quando Deus manda ele tocar a rocha com a vara para que saísse da água a rocha, que saísse da rocha a água, ao invés de tocar a rocha, o homem mais manso da terra mete-lhe uma lapada na rocha. O homem mais manso da terra, quando está descendo com as tábuas sagradas dos 10 mandamentos, e vê o povo ali num ato de adoração a um outro Deus, ele pega as tábuas e joga no chão. O que está acontecendo aqui? O homem mais manso da terra, o maior líder de todos os tempos, nem falar sabia. Deus fala assim: ô Moisés, eu vou te levantar para ser o líder do meu povo, você vai libertar o meu povo. Ele, mas eu nem sei falar, eu sou pesado de língua. A gente não tem assim certeza absoluta do que seria esse pesado de língua. Talvez ele tivesse algum problema de fala, algum problema físico mesmo de fala. Ou talvez ele fosse alguém que parecia ser um cara um pouco mais explosivo, não tinha paciência para falar, não sabia falar direito. E Deus falava assim: não, fica tranquilo, teu irmão vai falar por você. Moisés, um herói improvável, humanamente falando, não era qualificado para o serviço. Davi era outro também improvável. O Davi, ele era tão improvável que ninguém apostava nele. Ninguém achava que ele ia ser rei. Primeiro o povo escolhe Saul como rei. Por que escolheram Saul? Porque os critérios humanos são diferentes dos critérios de Deus. O pessoal falou assim: vamos escolher o homem mais forte, o homem mais bonito. Saul era o cara bonitão. Ele era tipo o Rafael, forte, grande, bonito. Aí a pessoa falou: não, esse aí que vai ser o nosso líder, ele é grande, forte, bonito. Aí Deus fala assim: não é esse o rei que eu tenho para vocês, não. Fala para Samuel, Samuel vai lá ungir o novo rei, na casa de Jessé, você vai encontrar ele lá. Samuel já foi direto do filho mais forte, mais bonito de Jessé, o mais velho. Bateu o olho e falou assim: esse aí que é o rei. Aí Deus fala para Samuel: não. Aí fica todo mundo meio decepcionado, né? Achava que era o menino mais velho. Chama o outro, que era o segundo ali, bonito também, alto também. É esse aí então, o rei. Aí Deus fala para Samuel: não é nada. E vai vindo os meninos, vai vindo os meninos, vai vindo os meninos. Aí quando acaba todo mundo, aí o pai fala assim: mas não sobrou ninguém. Só o meu menino mais novo, que está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí chega o menininho ruivinho, pequenininho, olha lá. Nenhuma referência aqui, olha lá. Franzino. E aí Deus fala para Samuel: é esse aí o meu escolhido. Rapaz, só no envio da foto, do currículo, o RH já ia falar assim: não serve para ser rei não, é muito pequeno, muito baixo. Vai vestir a armadura, quando ele veste a armadura de Saul, ele não consegue nem andar. Como é que vai ser líder do exército um cara que não consegue andar com armadura? Mas é este homem que Deus usa para ser o maior rei que Israel já teve, que consolidou Israel como Estado. Os discípulos de Jesus, então, nem se fala. Gente iletrada. A maioria deles sem educação formal nenhuma. Salvo algumas exceções, como por exemplo Mateus, que era cobrador de imposto. Mas Pedro, André, Tiago e João, pescadores simples. Filipe, pescador de uma cidadezinha pequenininha chamada Betsaida. Do interior do interior. Deus pega um menino iletrado do interior e fala assim: vem e segue-me. E fala assim: através
do meu espírito você vai fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Conta, isso não existe no registro bíblico, existe em alguns livros de história da igreja. Conta que Filipe de Betsaida chega em Herápolis, e Herápolis é uma das cidades mais importantes do Império Romano. É uma mega cidade daquela época, um centro comercial, intelectual, muito forte. E Filipe, ele chega na cidade de Herápolis tinha um arco com várias inscrições de adoração a César, o imperador romano. E quando você entrava na cidade, você tinha que passar por debaixo desse arco, declarando assim que você reconhecia que César era Senhor, que César era Deus. Conta a história da igreja que Filipe, junto com a sua família, chega em Herápolis para evangelizar a cidade de Herápolis, e ele se nega a passar debaixo do arco. E aí o pessoal chega para ele e fala assim: Filipe, você sabe quem que você é, cara? Você é um Zé Ninguém, você é um nada. Você está doido, bicho, de se insurgir contra o Império Romano. Você está ficando doido. Passa debaixo do arco, reconhece que César é Senhor. Não tem nada não. E Filipe, ele toma uma posição e ele não faz isso. E é como se ele dissesse assim: eu vi o meu mestre alimentando com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão de milhares e milhares. O meu Deus pode. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Filipe entra na cidade sem passar pelo arco, de forma subversiva. E começa ali em Herápolis uma igreja de Jesus. Numa mega cidade, um menininho lá da vila de pescador, iletrado, é um instrumento poderoso de Deus para levar à conversão milhares e milhares de pessoas. Todos, em qualquer lugar, podem ser instrumento de Deus para a realização de sua obra. Você, eu não sei qual é o teu histórico familiar, eu não sei qual é o seu histórico de educação, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento bíblico, mas eu disse uma coisa, eu tenho certeza: que o poder de Deus atuando em você, é isso que faz de você capaz. É óbvio que a gente tem que estudar, é óbvio que a gente tem que buscar conhecimento, buscar crescimento, mas a gente não pode se apoiar só nisso. Porque o mais importante é o poder de Deus. Meu irmão, eu posso fazer a melhor mensagem do mundo, tecnicamente perfeita, e chegar aqui e expor para os irmãos de uma forma tecnicamente perfeita, uma exegese bíblica bem feita, tudo certinho. Mas se eu tiver vazio do poder do Espírito de Deus, sabe o que é? É nada, é palha, é vazio. Porque todo esforço humano, sem o poder de Deus, é vazio, é inócuo, é ineficiente. O mais importante é a ação do Espírito em mim. O mais importante é a ação do Espírito em você, meus irmãos. Vamos parar de ficar nessa posição, de ficar inventando essas desculpas. É que eu cheguei agora, que eu não conheço ninguém, é que eu sou tímido, mimimi, nhenhenhen, mamamá. Para de usar um monte de desculpa para se esconder daquilo que Deus tem para a sua vida. Abraça isso, se agarra a isso com unhas e dentes e seja obediente. Simplesmente seja obediente à voz de Deus. Fiquei muito feliz hoje de manhã, uma irmã veio falar para mim assim: olha, tem uma menina que deu um nome para servir no ministério infantil. Eu falei assim: glória a Deus por essa menina. E você? O que você tem feito na obra do Senhor? Como você tem contribuído para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Para de se esconder atrás dessa desculpa que eu não sou capaz. Porque o Espírito de Deus te torna capaz. Você não pode realizar, eu não posso realizar, mas o Espírito em mim, o Espírito em você pode.
Porque Deus pode todas as coisas. Amém? A segunda lição é que muitas vezes nós somos chamados a falar, mas mais do que falar, testemunhar é ser. Muitas vezes nós somos chamados para falar, mas mais do que falar, testemunhar é ser. Tem muita gente que é muito boa de falar, mas é muito ruim de ser. Tem muita gente que é o agente secreto de Jesus, onde quer que esteja. Quando o povo descobre que ele é crente, gente, é uma surpresa. É uma surpresa. Olha, fica ofendido quando isso acontecer, tá bom? Quando alguém assim descobrir que você é crente, fala assim: você é crente? Mas eu nem imaginava. Considere isso uma ofensa. Porque é uma ofensa. Como pode aquilo que tem que ser a coisa mais importante da sua vida ficar imperceptível aos olhos de pessoas que convivem com você o tempo inteiro? Tem gente que acha que o evangelho é cumprimento de rito, vir à igreja, cantar a canção e dizer as coisas certas. Mas não é não. O evangelho é uma vida de acordo com a vontade de Deus. É a vida de Jesus em mim. É a vida de Jesus em você. Jesus fala assim: vocês serão as minhas testemunhas. Ser uma testemunha é apontar sempre para aquele que é o principal. É as pessoas verem em mim o Cristo que eu prego. É as pessoas acreditarem na minha mensagem, não por aquilo que eu falo, mas por quem eu sou. Eu acho muito bonito que lá em Atos, quando vai falar sobre a igreja de Antioquia, diz o seguinte: pela primeira vez foram chamados cristãos. Olha só que coisa interessante. Fala assim, que pela primeira vez os crentes foram chamados cristãos. Eles não se disseram cristãos, eles foram chamados pelos outros cristãos. Sabe o que acontece? Pelos outros, eles foram chamados cristãos. Sabe o que significa cristão? Cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos, cristãos. Sabe o que isso quer dizer? Que esses crentes de Antioquia, eles viviam no dia a dia deles falando desse tal de Jesus Cristo. E eles viviam falando de Jesus. Olha, esse Jesus é extraordinário. Filho de Deus. Veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir. E esse Jesus, ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. E esse Jesus falou de perdão. Esse Jesus falou de entrega. Esse Jesus falou de um relacionamento com Deus profundo. Esse Jesus falou de um relacionamento com o outro, de fidelidade, de um relacionamento de fraternidade, de um relacionamento de paz, de comunhão, de harmonia. Esse Jesus, ele fez isso, esse Jesus falou aquilo, esse Cristo isso, esse Cristo aquilo. Só que as pessoas estão ouvindo eles falarem, mas estão ouvindo eles fazerem. Estão vendo as ações deles na vida. E aí o pessoal fica comparando o Cristo que eles pregam com a forma que eles vivem. Aí sabe qual a conclusão que eles chegam? Sabe quem vocês são? Uns cristãos. Uns pequenos cristos. Porque vocês são igual o Cristo que vocês falam. A gente não costuma falar isso, né? Quando um filho parece muito com o pai e reproduz o comportamento do pai, a gente fala assim: ah, mas é um fulaninho, né? Esse é filho de Tuninho mesmo, né? Por quê? Porque repete os mesmos comportamentos. A igreja em Antioquia, ela foi chamada. Ela não bateu no peito e falou assim: eu sou cristão. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente viveram. Aí os outros falaram assim: vocês são cristãos. A gente reconhece isso na vida de vocês. Que a vida de vocês é coerente com a fala de vocês. Meus irmãos,
Você sabe o que mais afasta as pessoas do Evangelho? Cristãos incoerentes. Cristãos incoerentes. Faz uma pesquisa por aí, de gente desviada da igreja. Pergunta, por que você desviou da igreja? A maioria fala assim, é porque o fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Vão lá na igreja? Eu não, um bando de hipócrita. Você já reparou que as reclamações das pessoas são sempre relacionadas ao nosso comportamento? Não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não faz nada de errado. Tem a ver com a gente. Porque a gente muitas vezes tem um comportamento que é hipócrita mesmo. Incongruente. Um comportamento incompatível com a verdade que nós pregamos. Aí as pessoas veem a incoerência e a hipocrisia e se afastam. Evangelho, do jeito que o fulano é, prefiro continuar na minha vida aqui mesmo. Ô gente, como é terrível ouvir uma coisa dessa. Dia desse eu estava ouvindo sobre alguém, né, que é declaradamente cristão, mas que é uma vergonha para o Evangelho. E alguém falou assim, para ser crente igual esse aí, é melhor estar no mundo. Pior que é verdade, né? E a gente precisa levar esse negócio muito a sério. Porque eu e você fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Nós fomos chamados para atrair as pessoas para Jesus. E não para repelir as pessoas de Jesus. E a pergunta é, quando as pessoas te encontram, elas ficam mais próximas ou mais distantes de Deus? A empregada da tua casa, ela está mais suscetível ao Evangelho por causa de você, ou ela está mais distante do Evangelho por causa de você? Os funcionários da tua empresa, os teus amigos, os teus colegas do ambiente de trabalho, o seu patrão, os seus amigos da faculdade, da escola, eles estão mais próximos de Deus ou mais distantes de Deus por causa de você? Eu lembro que eu tive uma experiência muito legal com uma jovem lá da igreja, do Recreio. Ela se converteu e ela realmente se converteu de todo o coração, teve a sua vida muito transformada. E ela estava um pouco triste um dia, e aí ela veio desabafar e falou, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, pastor, eu estou muito feliz, mas eu tenho algumas coisas que estão me deixando triste, porque eu fui bem excluída dos meus ciclos de amizade da faculdade. E as meninas que a gente ainda era muito próximo antes, a gente não é mais tanto, porque como eu não estou mais acompanhando elas para as coisas que elas fazem, que hoje eu não tenho mais vontade de fazer, eu não concordo. Então elas meio que me jogaram de lado. Eu falei com ela, aconselhei ela. E aí um tempo depois ela me ligou e falou assim, pastor, aconteceu um negócio extraordinário. Eu falei, o que aconteceu? Uma das minhas amigas me ligou. E ela estava muito desesperada. E ela falou assim para mim, eu sei que a gente não se fala há um tempo, mas eu tenho te observado. E eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, eu não sei quem procurar. E a única pessoa que eu pensei que pudesse me ajudar era você. E de fato aquela menina, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ministrou na vida da sua amiga. A sua amiga também entregou o coração dela para Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e também teve a sua vida transformada. Meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados para atrair as pessoas para Cristo e não para espantá-las do Evangelho. Então todos, em qualquer lugar, são capacitados pelo Espírito para serem testemunhas, e nós precisamos ser testemunhas, não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações. E por fim, nunca se esqueça de que nós estamos em missão. Você está em missão.
A Bíblia fala de 3 coisas que acontecem quando nós nos encontramos com Jesus. A primeira coisa, nós recebemos uma nova identidade. Jesus fala de um novo nascimento. Ele fala que quem recebe Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, ele agora não é nascido mais apenas da carne, mas nascido da água e do Espírito. O apóstolo Paulo se refere sempre às igrejas para as quais ele escreve. Ele diz assim: aos santos reunidos em tal lugar. Porque a identidade agora daqueles que entregaram a sua vida para Jesus é uma outra identidade. A gente recebeu agora um novo RG. No nosso RG antigo, no nosso RG carnal, estava escrito lá, pecador. Só que agora no nosso novo RG, nascido da água e do Espírito, está escrito assim, santo. E santo não é o perfeito, santo é o separado, é o escolhido. É por isso que Paulo escreve aos santos em Corinto, aos santos em Filipos, aos santos. Nós recebemos uma nova identidade. Em Cristo nós somos agora uma nova criatura. Mas nós não recebemos apenas uma nova identidade, nós recebemos agora também uma nova família. Nós agora temos irmãos e irmãs espirituais, porque fomos todos regenerados, em Cristo fomos por adoção feitos filhos de Deus, e fomos batizados, inseridos numa mesma família. Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. Aliás, toda a vida eu achei que o nome do irmão Francisco fosse irmão Francisco. Qual que é o nome daquele rapaz? Rapaz não pode falar, né? Qual que é o nome daquele rapaz mais de idade? Eu falava assim, irmão Francisco. Quando ele era diretor da escola, o meu professor, eu falava irmão Francisco também, porque para mim era o nome dele. Porque eu sempre ouvia minha mãe falando irmão Francisco, meu pai falando irmão Francisco. Mas a gente chama um ou outro de irmão porque nós temos essa consciência de que nós todos aqui somos uma família espiritual. Recebemos uma nova identidade, recebemos agora uma nova família. Só que quando nós temos identidade e família, não é ainda uma igreja. Só é uma igreja quando recebemos uma nova identidade em Cristo, recebemos uma nova família e temos agora uma missão em comum. Então, ser igreja é ser nascido de novo em Cristo, é vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, mas unidos para o cumprimento da missão que nós temos como igreja. O nosso problema é que muitas igrejas têm vivido não como igrejas, mas como clubes sociais. Gente com a mesma identidade, nascidos de novo. Gente que está mergulhado numa família, mas que não tem missão. É um clube social. E a gente vive gostosinho aqui entre a gente, é tão gostoso, a gente vai um na casa do outro e tal, mas não passa disso. E isso não é igreja. E às vezes a gente acha que está vivendo a igreja, mas não está vivendo. Porque você tira a missão da equação, não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem uma missão clara e uma missão constante: ir por todo mundo e pregar o evangelho. E eu gostaria que você saísse dessa noite aqui com isso claro no teu coração e na tua mente. Se nós não estivermos cumprindo a missão, estamos deixando de ser igreja de Cristo. Atos 1 começa com essa igreja olhando para cima. Eu quero ler para você o último versículo de Atos. Lá no capítulo 28, no versículo 31. Atos começa assim, ó. A igreja, olhando para cima. Ei, Jesus, ó Jesus. Só que Atos 28, 31 termina assim o último versículo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. O último versículo de Atos dos Apóstolos é a igreja em missão. É a igreja cumprindo a sua missão. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha oração
para esse ano de 2024, para a minha vida e para a sua vida, e para a Segunda Igreja Batista de Ariquemes, é que nós sejamos uma igreja que recebemos de Deus uma nova identidade, uma igreja que vive sim em comunhão, uma família de fé, mas uma igreja que esteja motivada pela missão. Uma igreja que esteja, como diz Atos 28:31, pregando constantemente o Evangelho de Jesus, ensinando constantemente a verdade a respeito do reino de Deus, que esteja constantemente vivendo as verdades do reino de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Quero convidar o ministério de louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção chamada Céus Abertos, que fala justamente sobre isso. Sobre o derramar do Espírito sobre toda a carne. Esse Espírito que nos empodera, esse Espírito que nos capacita, esse Espírito que nos torna aptos para fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas que em Cristo nós podemos. Porque Cristo pode através de nós. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma reflexão profunda sobre a sua vida. Você que se sente inapto, inadequado, todos, a qualquer momento, em qualquer lugar, tem condições no Senhor de exercerem o ministério de Jesus, inclusive você. Ah, mas eu tenho isso. Coloque todas as suas dificuldades, as suas pendências aos pés da cruz de Cristo. Entregue isso ao Senhor. E não seja mais impedido, aqui no versículo 31 diz assim: faziam isso sem impedimento algum. Não seja mais impedido pelo inferno de exercer o ministério que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, de o tempo todo pregar as boas novas do Evangelho de Jesus, onde quer que você esteja. Que você seja uma testemunha viva, que todos saibam por onde quer que você vá, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que na tua boca exista sempre uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de restauração. Que ao entrar no ambiente, você seja um mensageiro das boas novas, da paz, da verdade, do amor. Que você esteja nessa missão o tempo inteiro, e que você saiba que essa missão só acaba quando o Senhor nos chama. E quando a gente para com a missão, a gente para de ser igreja. Não deixe de ser igreja de Jesus, mas receba o poder de Deus, receba o Espírito Santo em sua vida, e que Ele faça aquilo que Ele quer fazer em você, em mim, através de nós. Pai, eu te peço que nesta noite Teu Espírito seja derramado sobre nós, que a chama seja reacendida em nossos corações, que em 2024 os nossos corações estejam incendiados pelo Teu Espírito, pelo esse fogo consumidor, que exista em nós o mesmo sentimento que existia no profeta Jeremias, que tantas vezes tentou desistir de cumprir o propósito que o Senhor tinha para ele, e quando ele parava, ele falava assim: mas é como se uma chama me consumisse por dentro, e eu já não posso me conter, e eu preciso falar. Que exista no meu coração, no coração dos meus irmãos, esta chama que nos incendeia por dentro, que nós não consigamos nos calar mais, mas que o tempo inteiro a nossa voz seja a tua voz, a nossa boca seja a tua boca, os nossos braços sejam os teus braços, os nossos pés sejam os teus pés, que a tua ação aqui na terra seja através de nossas vidas, que a nossa igreja seja o corpo vivo, real de Cristo, que as pessoas podem tocar, que as pessoas podem ver agir, e que elas possam te dar honra, te dar glória e render as suas vidas ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoe os nossos pecados, nos perdoe a nossa incredulidade, nos perdoe a nossa omissão, nos perdoe a nossa preguiça, nos perdoe o nosso comodismo, nos perdoe, Senhor. E
e nos traga sempre para o teu rumo, para a tua direção, para o teu propósito, e que nós não possamos nos desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantermos os nossos olhos firmes no Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos teus instrumentos. A oração que nós fazemos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém, amém. Fique de pé, vamos cantar essa canção. Maravilhas e sinais derramou no teu Espírito sobre jovens e anciões, o poder de tua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando estou em tua presença, me revela teu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando eu clamo a ti, Senhor. 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 Jesus.
Que o Espírito Santo de Deus capacite você, que você seja cheio do poder de Deus, para ser testemunha de Jesus por onde quer que você vá nessa semana. Que no nome de Jesus, nessa semana, você seja testemunha de Jesus para pelo menos uma pessoa. Que pelo menos uma pessoa conheça o amor de Deus através da sua vida. Agora receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a consolação, a alegria e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Nós temos um pós-culto lá embaixo, um lanchinho.